Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, entrevistando o advogado Rômulo Paletó, da banca Rabai Bastos e Paletó. Um nome pomposo, viu? Aqui só tem peso, né? Acaba de peso. Vamos falar um pouco da família Paletó? O senhor é de onde? Qual é a origem da família Paletó? São José de Piranhas, é? Não, o berço mesmo da família Paletó é Santana dos Garrotes. Santana dos Garrotes, né? Exato. Ah, eu pensei que era São José de Piranhas. Não. Santana dos Garrotes temos também lá, tivemos lá Dondon Paletó, que foi uma grande mulher, atuou na política daquele município, também Bonito de Santa Fé, né? Então é no grande sertão paraibano a família Paletó. E esse nome Paletó vem de onde? Essa família vem de onde? Há duas versões, na verdade, da família Paletó. Nádia Sopoco ainda botou Paletó e Paletó. Dois paletós não. Eu até brinco que isso não é família, é uma grife, né? Então, a primeira versão, a versão mais elitizada, é que tem descendência na França. É tanto que, por exemplo, quando eu estou no sul, sudeste, o pessoal chama Rômulo Paletó. Nas sessões Paletó na França, Paletó. né? Não, quando eu estou no sul, sudeste, chama Paletó, por exemplo, lá né? nas sessões lá do STJD, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, quando eu participo, aí passa a palavra para mim, agora o doutor Rômulo Paletó, né? Então, é como se tivesse essa origem francesa, que na verdade é paletó. Então, tem a origem francesa, essa versão, e a outra origem, a que eu me acosto, é a mais popular, né? É mais povão, por isso que eu também gosto mais, é que os nossos... tinha um parente que tinha um comércio em Santana dos Garrotes, né? E que fazia a compra de sua mercadoria em Recife. E naquele período estava em moda o paletó. Então ele comprou uma boa quantidade desse produto e levou lá para aquela cidade, e para fazer a divulgação, né, nada melhor do que ele mesmo, seu manequim, né? Então passou a vestir, isso aí? passou a usar coisa curiosa. paletó. Então deixaram de chamá-lo de Zé Batista, né, e ficaram chamando de Zé Paletó. Zé Paletó. Por exemplo, o meu avô, que é Zé Paletó, que morava lá em Bonito de Santa Fé, ele só vivia de paletó. Se ele saísse de casa... Paletó vem aí dessa... exatamente. Então, se ele saísse de casa, ele estava de paletó. Mas teve um cara que... Não importa o período de ano, se estava fazendo calor, frio, estava sempre de paletó. Teve um cara que deu um lancezinho, um tchan aí, botou o paletó T, sem o T, o O do fim, né? Aí também... Para dar um charmezinho. Para dar um charme, né? Isso aí já foi para... E você não quis, assessorou Nádia há muito tempo, não quis se meter em política, não, né? Não. Eu resolvi, no caso, seguir a carreira mesmo jurídica e também a de pesquisa, né? Por isso que eu fui fazer a minha pesquisa fora, e hoje estou ligado também à área jurídica e acadêmica. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, satisfazer uma curiosidade. O leigo, aquela história do mensalão, o pessoal leigo fica discutindo, aquilo foi um julgamento político, foi, não foi? O senhor, como operador do direito, acha que foi um julgamento político? Qual é a sua leitura daquilo aí? Quem vai dizer que foi um julgamento político é porque vai buscar justamente essa satisfação, esse resultado, né? Mas lógico que foi um momento histórico para o país, né, de grande importância. Lamentavelmente, não se teve assim, o respeito que deveria ter e o exemplo que era para ser dado, né, a todos esses corruptores, esses corruptos, né, porque era um momento histórico que era para frear certas práticas e, lamentavelmente, não teve essa repercussão. Até porque isso é bem comum, né? Quando você comete um delito, aquele que está cometendo aquele delito, que tem até uma condenação, outros que estão cometendo não vão se sensibilizar ou ficar milindrados com certo receio, até porque pensam que vão ficar na impunidade. É verdade, eu queria aproveitar o momento e lhe perguntar o seguinte, aquele episódio da Petrobras, aquilo é uma lavanderia também, pessoal, é uma lavanderia grande, né? Ou tem lavagem de dinheiro ali pelas características, não? Lógico que tem, né? Tem, né? Então a lavanderia... Um dos delitos ali é um complexo, né, de delitos, mas a lavagem de dinheiro é um deles, é um desses delitos, né? É tanto que essas operações desencadeadas, principalmente pela Polícia Federal, você sempre vê crimes contra a ordem financeira, contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Ou seja, são formação de quadrilha, né? Ou seja, são vários delitos que foram cometidos em concurso, mas a lavagem de dinheiro sempre atrelada, porque é uma necessidade, como eu já tinha comentado com você anteriormente. E são valores
bastante elevados, né? Altíssimo. Altíssimos, né? E não só da Petrobras, mas outras instituições, tinha comentado até com um amigo, grande amigo jornalista, né, hoje, sobre, por exemplo, o HSBC. O HSBC, há 3 anos atrás, foi flagrado em uma investigação do Senado dos Estados Unidos, em que foi canal de passagem de dinheiro, ou seja, de lavagem de dinheiro do narcotráfico do México, Síria e Irã. Pagou uma multa que chegou a quase 2 bilhões de dólares para que essa investigação não fosse continuada, né? Parasse ali. Mas o banco participava da lavagem de dinheiro? Não, recebia os valores sabendo que a origem era criminosa. Sabia da origem que era criminosa, não informava as autoridades, por exemplo, as instituições, as FIOS, que são chamadas assim, que aqui no Brasil seria o COAF, e passava pelo seu sistema todos esses valores. Então, se o banco desconfiar que aquele dinheiro que está entrando lá e saindo é lavagem de dinheiro, ele tem a obrigação? Tem a obrigação. A lei de lavagem de dinheiro tem os aspectos também processuais e administrativos. E aquele funcionário ele tem o dever de comunicar que há uma suspeita na operação. Não é só comunicar que uma operação possivelmente, por exemplo, de lavagem de dinheiro, mas aquela que pode ter uma suspeita. Por isso que é importante que as instituições financeiras adotem uma prática que nós chamamos de PEPs, que é uma declaração que quando você vai abrir uma conta ou algo numa instituição financeira, você declara que você é uma pessoa exposta. No Brasil, utiliza a expressão pessoa exposta politicamente, mas seria mais, eu já considero que seria mais propício a expressão pessoa exposta publicamente, que são aquelas pessoas que controlam um orçamento mais considerável. Então, toda a movimentação daquela pessoa naquela instituição vai ser mais fiscalizada. E mais, não só dessa pessoa exposta publicamente, mas como seus irmãos, porque às vezes são colocados bens em nome de laranjas, principalmente de familiares, né? Então, aquela instituição financeira vai controlar melhor a movimentação e terá como informar essas FIOS, essas unidades de inteligência. O HSBC, o senhor disse ainda há pouco, pagou uma grande quantia para que uma investigação... E não continuou mais a investigação? Não. No caso, foi um acordo que foi feito nos Estados Unidos. Foi um acordo que foi feito justamente para reconhecer, né, que houve falhas no sistema de controle e pagou-se essa quantia bastante considerável. Porque os Estados Unidos têm uma preocupação com a lavagem de dinheiro, principalmente por causa dos atentados de 11 de setembro, né, os atentados terroristas do Al-Qaeda. Desde então, houve uma preocupação maior, principalmente com essas medidas preventivas, mas não só de agora, não só de 2001. No final de 88, para você ter uma ideia, no governo ainda de Ronald Reagan, ele queria controlar a movimentação financeira praticamente de todo o território, de todo o sistema financeiro. Era uma norma que obrigava a qualquer instituição que que funcionasse em território dos Estados Unidos prestasse informação financeira. Por exemplo, o Banco do Brasil funciona nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, através desse tipo de serviço, ele poderia pedir a movimentação financeira de qualquer correntista, inclusive, por exemplo, das grandes empresas, do próprio governo. Isso ocasionou um problema internacional, uma preocupação, porque iria aí quebrar o sigilo bancário, o sigilo financeiro de todo o mundo. Por isso que a União Europeia teve um papel decisivo nesse combate também à lavagem de dinheiro, por causa disso se comprometeu e baixou várias diretivas, né, em que apontava para os países membros, determinava para esses países que adotassem medidas preventivas e a criação de tipos penais. Então, eu fiquei animado porque o Brasil não é só um país onde se lava dinheiro, não, se combate também, né? Combate. Eu fiquei animado agora, viu? Até porque causa muito dano à imagem. A gente tem muito essa visão de que o Brasil só erra, não acerta, né? Mas aí ele também se projeta pelo combate. Principalmente que em 2012 houve uma atualização da nossa lei, adequando justamente à terceira geração dos demais países.
Pois é, doutor Rômulo, infelizmente o tempo se esgotou e eu quero lhe agradecer por essa entrevista esclarecedora, bacana, e outra oportunidade a gente bater um novo papo. Tranquilo, espero E ter a sucesso oportunidade de aqui ter no outros Rabai. dedinhos de prosa. Pois é, sucesso aqui no Rabai, Bastos e Paletó. Muito obrigado. Rapaz, é um nome pomposo. Dedinho de prosa fica por aqui.